Haddad chama atenção para o combate ao andar de cima do crime organizado. Em São Paulo teve uma operação organizada que deu um duro golpe no PCC, sem dar um tiro. E o Rei chama atenção para o viés político da operação desastrosa no Rio de Janeiro. Nós, pessoalmente, aqui da Fazenda, estamos atuando forte no Rio de Janeiro contra o crime organizado, na minha opinião, da maneira mais eficaz, né? Que é a questão dos combustíveis, né? Vocês estão acompanhando, nós apreendemos 4 navios. Está uma guerra jurídica em torno da liberação ou não dessas mercadorias, e eu penso que o governador deveria nos ajudar em relação a isso. O governo do estado de Santo Rio tem feito praticamente nada em relação ao contrabando de combustível, que é como você irriga o crime organizado. E eu penso que o governador deveria acordar para esse problema, que é crônico no Rio de Janeiro, e nos ajudar aqui a Receita Federal a combater o andar de cima. Porque quando o dinheiro está irrigando o crime, é muito difícil você, na ponta, conseguir controlar. Tem que controlar pelo alto, asfixiar o crime. É isso mesmo, né? Foi uma cobrança que a gente fez aqui. Olha, primeiro, para a gente saber se a operação foi bem sucedida, temos que saber efetivamente o que ela desmantelou, quais foram as cabeças do Comando Vermelho que foram capturadas e também de que forma descapitalizou, tirou o dinheiro da corporação. A gente sabe que essas organizações criminosas têm muito dinheiro, então não basta matar, até porque as pessoas que morreram ali, os criminosos que morreram, vão ser facilmente repostos pela organização criminosa. Nós já vimos operações parecidas como essas, talvez não em quantidade de número de mortos, mas que foram repostas. Então, para saber se foi realmente bem sucedida, é saber, foi desmantelado o Comando Vermelho? Realmente se pegou o coração da organização criminosa ou só se mataram alguns e prenderam outros? Então, a primeira coisa é isso, a gente saber isso. E aí, obviamente, que a parte de inteligência faria diferença e faz diferença muito grande. Olha, para não variar, a Gleisi dizendo a coisa certa. É isso que interessa. Eu estou vendo, infelizmente, até alguns amigos cariocas, a quem recomendo cuidado, estou vendo, jornalistas também, dizem, não aguentava mais, não aguenta, está insuportável. Sem dúvida nenhuma, é insuportável, como é insuportável coisas do PCC, tudo. A questão é, o Rio está mais seguro? Com essa política, pergunta fundamental, com essa política de segurança pública, o Rio está mais seguro? O governador desse estado e nem nenhum secretário vai ficar respondendo, nem ministro, nem autoridade, nem ninguém que queira transformar esse momento numa batalha política. Todo aquele que quiser vir para cá no intuito de somar, seja governador, seja ministro, qualquer outra autoridade, é bem-vindo. Quem quiser somar com o Rio de Janeiro nesse momento, no combate à criminalidade, é bem-vindo. Os outros que querem fazer confusão, que querem fazer politicagem, o nosso único recado é suma. Ou soma ou suma. Porque nós não precisamos nesse momento, não é o que o cidadão fluminense, não é o que o cidadão carioca quer. Quem está indo aí fazer campanha eleitoral são os governadores de direita. Parece que eles vão amanhã. Eles estão somando. Somando o quê? Campanha política. É isso. Ontem o senhor se arrependeu do que tinha dito. Hoje resolveu falar grosso de novo. E aí, queridos, é o seguinte. Tem 2 secretários da operação que são vistos como pré-candidatos ao governo do Rio. Além do governador, já reeleito, que é candidato ao Senado. Eu estou falando do Felipe Cury, que é o secretário da Polícia Civil, já andou batendo boca com rapper e tal, né? E estou falando do secretário da Polícia Militar, o coronel Marcelo de Menezes. Ambos vistos como pré-candidatos. Tratados como tal, se comportam como tal, cheiram como tal, andam como tal. E pré-candidatos são.
E aí vamos para 7 aí. Aí o secretário da Polícia Civil resolveu que ele está acima das críticas. Quem o critica não é boa pessoa. Quem o critica, na verdade... vamos lá, vai. Felipe Cury também concedeu entrevista coletiva hoje, criticou pessoas que foram contrárias à operação e chamou-as de narcoativistas. Então, para quem diz que não houve planejamento, para quem diz que não houve inteligência, quem está falando isso não sabe, não tem a menor ideia, na verdade, do que está falando. Surgem aí um bando de engenheiros de obra pronta, uma série de falsos especialistas de segurança que nunca sequer participaram de uma investigação, de uma operação, e começam a falar um monte de besteira na televisão. Então temos que desmistificar um bando de mentiras e de falsas narrativas de narcoativistas que estão querendo condenar a operação. Narcoativistas, uma ova. E ninguém precisa participar de operação para perceber que está errado, meu filho. Isso daí é o mesmo argumento do não pode ter crítico de arte se o cara não for o melhor artista do mundo. Não pode ter técnico de futebol nem analista de futebol se o sujeito não for o melhor futebolista do mundo ou não jogar futebol. E não pode ter nenhum especialista em segurança pública se o sujeito não for lá na linha de frente atirar, que eu acredito que o senhor não tenha ido também, de qualquer modo. Não sei se foi. Eu sei que o outro que estava com alguns dias de polícia militar foi e morreu. Isso é conversa de candidato. Conversa de candidato. Aliás, o senhor aproveitou para atacar, inclusive, o presidente Lula, ironizar o presidente Lula, distorcendo até o que diz, uma fala errada, mas distorcendo o que diz. Narcoativista? Eu sou narcoativista? Esse monte de delegado que o senhor tem aí, tudo indicado por político, aquele monte de gente indicado por político no programa de segurança presente, todos indicados por políticos, são todas pessoas especialistas de segurança pública que sabem o que estão fazendo, é isso. O senhor está tentando intimidar a imprensa. Tem gente que está se deixando intimidar. É isso que o senhor está fazendo. E eu tenho faro para essa gente que faz cara de séria, de brava, para ver se consegue assustar os outros. Não me assusta. Nem me intimida. A sua operação é um desastre. Qualquer operação em que morre 119 pessoas, números de guerra, é necessariamente um desastre.